Muito boa noite a todos. Peço em primeiro lugar que me confirmem, por favor, se está tudo ok, tanto com o som como com a imagem, para darmos início então a este webinar especial sobre a temática estratégia de trend following, como estruturar uma estratégia de trend following. Ok, diversas confirmações, muitíssimo obrigado a todos. Aparentemente estará tudo ok. Agradecer-vos também pelo tempo disponibilizado para estar aqui connosco. O meu nome é Tiago Vieira, sou trader no BI. Gostaríamos também de relembrar que qualquer análise feita a algum tipo de ativo, seja ela técnica ou fundamental, não deverá em circunstância alguma ser considerada uma oferta ou recomendação de investimento, pelo que o investidor deverá sempre procurar aconselhamento profissional e independente relativamente a decisões de investimento que pretenda tomar, podendo para esse efeito contactar o seu gestor de conta no BIG. Ok, antes de darmos início ao webinar, responder aqui uma pergunta que me parece oportuna: se o webinar estará disponível no YouTube. Eu diria que sim, portanto, não confirmando a 100%, eu diria que há uma grande probabilidade disso acontecer, portanto, parece-me que sim. Ok, dar então início a este webinar de caráter teórico. O objetivo será, eu vou tentar ser também bastante prático na forma como vou explicitar aqui algumas estratégias, o que é que tentar sensibilizar para alguns pontos que são importantes neste tipo de abordagens de trading. E portanto, assim que terminarmos, também passar por uma vertente mais prática, eventualmente olharmos para alguns ativos no momento atual e perceber se de facto haverá algum match entre as estratégias que vamos estar aqui a falar e depois com o mercado no momento atual. Ok, antes de começarmos a apresentação propriamente dita, passarmos aqui em revista aquilo que será a agenda para este webinar, vamos primeiro definir trend following, o que é o trend following, quais é que são as principais características associadas a esta abordagem, quais é que são os principais desafios, quais é que são as vantagens associadas, depois alguns conceitos que julgo serem importantes para depois nos permitirem construir essa tal estratégia, o que é uma tendência, conceitos muito básicos, mas que são de facto interessantes e de facto são muito importantes para com esta abordagem, o que é uma tendência, linhas de tendência e médias móveis, e depois, em função disso, olharmos de forma prática como é que podemos delinear uma estratégia de trend following, desde o planeamento genérico inicial, ou seja, uma fase em que decidimos quais os ativos a negociar, qual o horizonte temporal e percebemos também o que é que pode influenciar essa nossa escolha, depois para o plano de discussão propriamente dito. Onde é que compro, onde é que vendo, de que forma é que podemos então implementar a estratégia de forma, agora sim, de forma um quanto mais prática. Vamos olhar para um exemplo, portanto, vamos definir aqui um investidor hipotético que tem uma determinada estratégia e depois olhando para o ativo, de que forma é que ele poderia ter, caso cumprisse o plano de forma apropriada, quais é que seriam as entradas, quais seriam as saídas, de que forma é que esse risco poderia então ser gerido. Por fim, chamar a atenção para a importância do journaling, é uma prática não muito falada, mas uma prática que é nada mais, nada menos que a revisão dos trades que vamos fazendo, documentar esses dados estatísticos para alimentar depois melhorias e ajustes na estratégia de trading. Depois, como referi também, parte de Q&A, eventualmente olhar também para a VI Global Trade, alguns ativos que pretendam ver analisados, já com tendo sempre em foco, lá está, esta questão de trend following, que é então o tema de hoje. Ok, então o que é a estratégia de trend following, muitas vezes também denominada de momentum? É uma estratégia bidirecional, no sentido em que é possível implementar e beneficiar quer de uma valorização, quer de uma desvalorização de um determinado ativo e que visa essencialmente beneficiar, lá está, da possível continuação de uma tendência para um determinado ativo num determinado horizonte temporal. Ok? Existem tendências a 5 minutos, a 15 minutos, a 1 hora, a 2 horas, velas semanais, velas mensais, portanto, não há aqui um time frame específico para trend following, não existe aqui nenhum ativo específico para trend following. Portanto, é uma abordagem e isto leva-nos talvez a um dos pontos que está associado às vantagens desta estratégia, que é a adaptabilidade na implementação da estratégia. Portanto, se eu só tenho 1 hora por dia para dedicar à minha estratégia de trading, é perfeitamente possível olhar para um time frame que estabeleça um match com esse tempo disponível para negociar, para analisar. É de simples implementação, portanto, começamos por referir que linhas de tendência e médias móveis
são 3 conceitos, se calhar, suficientes para permitirmos a lógica por trás do trend following e a forma como depois o risco pode ser gerido. E depois um terceiro ponto é uma abordagem sistemática e objetiva. Este terceiro ponto será relevante no sentido em que muitas vezes quanto maior a objetividade no trade, menor é o espaço para nós fugirmos àquilo que é o nosso racional. Ou seja, se nós dissermos que enquanto um ativo negociar acima de uma determinada média móvel, eu vou continuar comprado nesse ativo. Pelo contrário, se essa média móvel for quebrada em baixa, eu vou querer sair. É algo muito objetivo. Portanto, não há ali depois outras variáveis que possam entrar na equação. Portanto, o plano, e já vamos ver mais à frente como é que podemos estruturar, pode ser muito conciso e, portanto, elimina aqui uma vertente emocional que às vezes está muito presente. Quanto a desafios, evidentemente que o facto de ser objetivo não descarta a necessidade de haver disciplina no cumprimento desse plano, e portanto estes 2 pontos são praticamente o mesmo. E depois um desafio será essencialmente quando tivermos tempos de lateralização de mercado, ok? Portanto, quando é verdade, e nós começamos por dizer que esta é uma estratégia que é aplicada a vários ativos, a várias classes de ativos, em vários time frames. Portanto, se o mercado do acionista, por exemplo, estiver a lateralizar, se calhar o mercado de commodities, eventualmente pode haverá sempre, há uma frase que já ouvi algumas vezes, que é: há sempre um rally em algum ativo, não é? Portanto, mas seja como for, se o mercado como um todo, e portanto aqui estou a incluir todas as classes de ativos no mesmo basket, estiver menos volátil, com menos movimento, com mais lateralização, isso será evidentemente um desafio para uma estratégia que visa beneficiar de um prolongamento de uma determinada tendência. Ok, vertentes técnicas, ou neste caso definições de instrumentos, de conceitos que nos serão úteis depois para definir a estratégia. O que é uma tendência ascendente, o que é uma tendência descendente? Começando justamente pela vertente de tendência ascendente, nada mais, nada menos que máximos e mínimos relativos consistentemente superiores. Portanto, e aqui de forma muito objetiva, às vezes as velas acabam por tornar o gráfico menos clean. Ou seja, se nós eventualmente olhássemos para uma linha, ou seja, em vez de olharmos para velas, olhássemos para uma linha, aquilo que iríamos ver era mais ou menos isto. Portanto, a dada altura, fica claro que temos quase que um zigue-zague, uma sequência, lá está, de máximos e mínimos relativos consistentemente superiores. Ou seja, de que forma? Ou seja, mínimos relativos, vou assinalar aqui a verde, novo mínimo relativo, novo mínimo relativo, novo mínimo relativo, ok, ok. E o mesmo poderia ser feito para com as resistências, ok? Portanto, ou para com os máximos relativos, peço desculpa. Máximo relativo, novo máximo relativo, novo máximo relativo, novo máximo relativo. Novo... Ou seja, enquanto isto acontecer, enquanto virmos os máximos relativos a conseguirem ser revalidados e os mínimos relativos exatamente a acontecer o mesmo, significa que os compradores continuam no domínio. Agora, vamos imaginar o que é que poderia ditar aqui, qual é que é o momento de invalidação. Se o ativo acabar por retrair para valores inferiores a este último mínimo relativo, então a tendência estará a ser ameaçada. Okay? Deixamos de ter a tendência ascendente e esse pode ser um motivo que nos leva a repensar a nossa estratégia. Quanto à tendência descendente, a diferença não é relevante, a diferença é que vamos revalidando máximos e mínimos ativos consecutivamente inferiores. Reparem, nunca a tendência deixou de ser impactada. Portanto, podíamos também fazer o mesmo tipo de abordagem, não vale a pena perder muito tempo com este conceito. Evidentemente, e não deixei, esqueci-me de deixar essa nota, podem utilizar a caixa de chat e podem ir fazendo questões, portanto serão bem-vindas e acho que quanto mais questões tivermos, depois mais dinâmica é o webinar, e se por algum motivo eu não estiver a ser claro, outros participantes também irão agradecer essas perguntas, portanto sejam evidentemente à vontade. Linhas de tendência. E este aqui, portanto, quer as linhas de tendência, quer as médias móveis, são indicadores que nos permitem auxiliar, permitem identificar suportes sobre os quais, ou nos quais nos podemos basear para aferir a continuidade da tendência, bem como definir critérios objetivos de entrada e saída nos ativos. Linha de tendência ascendente não é mais do que unirmos mínimos relativos consistentemente superiores, portanto,
nada mais, nada menos do que unir, eu diria que 3 toques será o mínimo exigível, por assim dizer, para darmos como validade uma determinada linha de tendência ascendente e pode também ser vista como um barómetro para com a continuidade ou não de uma determinada tendência. Ou seja, a quebra em baixa desta linha de tendência pode ser visto também como um sinal de alguma fraqueza relativamente à tendência ascendente que vigora. No entanto, chama a atenção, nem sempre a quebra em baixa de uma linha de tendência significa o fim de uma tendência. Ou seja, nós começamos por explicitar que uma tendência ascendente é a revalidação de máximos e mínimos relativos consistentemente superiores. Reparem que se este pullback, ou seja, se eventualmente o ativo caísse para estes níveis, mas rapidamente recuperasse nestes valores, portanto, o mínimo relativo seria mais ou menos aqui. Reparem que a linha de tendência foi quebrada em baixa, mas o mínimo relativo continua a ser superior, tal como vinha acontecendo no passado, ok? Portanto, muita atenção às linhas de tendência e o conceito principal será sempre este: máximos e mínimos relativos consistentemente superiores, máximos e mínimos relativos consecutivamente inferiores. Portanto, este será sempre o verdicto final, por assim dizer, relativamente à continuidade ou não de uma tendência. Médias móveis, portanto, serão também um excelente barómetro para aferir a continuidade de uma tendência, sendo que neste caso portanto, não é muito diferente das médias móveis. Portanto, enquanto o ativo consegue consolidar acima, a tendência é compradora. Quando temos um indício, ou quando o ativo não consegue consolidar e quebra em baixa essa mesma média móvel, provavelmente poderá vir a ser este até um indício de reversão, veio depois a ser comprovado mediante um reteste e rejeição dessas mesmas médias móveis. Portanto, já iremos ver, ok, uma excelente questão, quais as médias móveis que faz mais sentido, ou que podem fazer sentido analisar. Tipicamente, o que as médias móveis mais convencionais são sempre as médias móveis de 50, de 100 e 200. Ok? Portanto, estas são as médias móveis convencionais. Eu, a título pessoal, e são estas médias móveis que utilizei aqui nesta análise, gosto de olhar para as médias móveis de 72 e 89 períodos. Quanto ao time frame, eu não gosto de definir um determinado time frame, eu gosto de, em função do ativo, perceber qual é que é o time frame em que essa tendência está a funcionar melhor. Depois podemos na Big Global Trade dar alguns exemplos, mas o que eu gosto de fazer, por exemplo, e eu gosto muito de utilizar estas médias móveis exponenciais, não as simples, portanto na Big Global Trade podem sempre optar pelas SMA ou pelas EMA. Portanto, eu gosto de utilizar estas duas médias móveis 72 e 89 e, portanto, o que eu vou fazer é coloco as médias móveis no gráfico. E depois, e creio que podemos até dar aqui já um exemplo para tornar isto até mais... Neste caso, vamos olhar mesmo para a FCL. Vamos colocar aqui FCL. Ok. Retirar aqui, isto não é importante. E vou colocar aqui as médias móveis. Ok? Portanto, tínhamos falado de 72 e 89 períodos. Ok? Ok. E o que eu vou fazer é, neste caso, foi por volta destes níveis que a tendência melhor funcionou, que identifiquei um time frame que pudesse ser ajustado. Vamos fazendo zoom in, ou seja, vamos diminuindo o time frame e percebendo onde é que ele pode ter tido poder preditivo. E a ideia será vermos as médias móveis próximas dos mínimos relativos, ou seja, perto dos mínimos relativos, lá está, consistentemente superiores. Nesse caso, íamos diminuindo, reparem, em velas de 4 horas, ainda não é o time frame hasteado, reparem no distanciamento ainda dos mínimos, portanto, eu creio que me recordo que era velas de 30 minutos ou de 1 hora, exatamente, velas de 1 hora. Ok, portanto, é claro neste caso que em velas de 1 hora, exatamente, em velas de 1 hora, a ação, sempre que revisitava as médias móveis, acabaria por reencontrar compradores. Portanto, este é o processo. Ok, portanto, vocês têm. Não quer dizer que não pudéssemos olhar para uma média móvel de 100 e fazer a mesma abordagem. Portanto, ir correndo vários time frames e perceber onde é que a tendência está a acontecer, está a materializar-se de forma mais evidente. Portanto, não há aqui uma resposta fechada, por assim dizer. Mas isto, lá está, isto vai um bocadinho de encontro àquilo que referenciávamos. Depende também do tempo que cada um tem para dedicar. Evidentemente que quanto maior
quanto maior for a disponibilidade temporária para acompanhar as posições, depois menor poderá ser o horizonte temporal no qual estejamos a negociar. E o contrário também é evidentemente válido. Como desenhar uma estratégia, e aqui estamos na fase de planeamento inicial, ok? Portanto, não vamos entrar aqui ainda em detalhes de onde comprar, como vender, que estratégia que podemos usar para atualizar o stop loss. Estamos a falar na fase de planeamento inicial, chamar a atenção para alguns pontos. Creio que alguns deles já fomos falando. Portanto, a questão do horizonte temporal fomos falando. Portanto, em função do tempo que tivermos para dedicar aos nossos investimentos, podemos fazer day trading ou swing trading ou, eventualmente, posições ainda com uma maturidade superior. Segundo ponto, definir classes de ativos. E eu aqui creio que há dois critérios que, a meu ver, podem ser considerados para definir. Portanto, o quão confortáveis nos sentimos com volatilidade, isto está diretamente relacionado com o perfil de risco, e os horários de negociação. E o que é que eu quero dizer com horários de negociação? Se eu, uma coisa, por exemplo, o euro-dólar tem uma negociação praticamente contínua, né? Quer dizer, há ali uma paragem durante o fim de semana, mas o risco de gap pode acontecer, mas não é muito normal vermos gaps muito expressivos. Portanto, essa é também uma variável que, a meu ver, deve ser considerada no perfil de risco. Para pessoas menos ou menos avessas ao risco, aliás, olhar para equity, portanto, naturalmente, considerando todo o risco que isso acarreta na vertente do swing trading, se sentirem confortáveis com esse risco de gap, pode ser equity, pode ser uma classe de ativos, ações pode ser uma classe de ativos que faça sentido. Commodities incluir-se-á também no basket de Forex, embora existam sempre algumas commodities mais exóticas, bem como no Forex, olhar para um dólar, lira turca, por exemplo, haverá sempre alguns ativos mais exóticos, mas o facto da negociação ser mais ou menos contínua pode ser interessante na hora de considerar os classes de ativos em função do perfil de risco. Terceiro ponto, definir métricas de gestão de risco. Isto eu acho que é importantíssimo, portanto, definir o risco máximo por trade, ou eventualmente o risco I, aliás, não é uma alternativa, é um I, a meu ver, portanto, o risco máximo por dia, no caso de estar a fazer day trading. E o risco máximo por trade pode ser, porque isto depois na forma como decidimos a quantidade a negociar no ativo, ou seja, eu não devo. Portanto, se o meu stop loss está a 3% ou a 4%, eu posso sempre, em função do risco máximo por trade, determinar a quantidade e não o contrário. Portanto, eu não vou dizer, ok, vou sempre entrar com 10 mil euros numa posição ou 1000 euros numa posição. Não, posso fazer antes ao contrário, que é quanto é que eu estou disposto a arriscar por trade. Qual é que é a percentagem do meu stop loss? Ok, então em função disso, definir qual a quantidade que eu devo comprar para poder então avançar com a execução. Que esse será o quarto ponto, a definir planos de execução, quando capitalizar uma posição, capitalizar tudo de uma vez, portanto, quando vender, e se vendermos tudo, e depois como ajustar stop losses. Ok, já iremos ver algumas técnicas que podem ser interessantes para isso. Uma estratégia que pode até combinar uma vertente quase que de scalping com trend following, ou seja, a ideia será ir gerando alguns cash flows e, por outro lado, manter uma alocação estrutural que nos permite beneficiar da tendência de longo prazo. Portanto, será algo também que iremos olhar aqui ao longo do webinar. Depois, quanto à fase de planeamento e execução, fase de planeamento e execução, 4 pontos-chave. Em primeiro lugar, fazer o screening de ativos em tendência, ou seja, existem algumas ferramentas que poderão utilizar, o site do Finviz, ou mesmo as plataformas Big Global Trade, Big Power Trade, têm essa facilidade de selecionar ativos que estejam mais 20% month to day, portanto, year to day. Portanto, tem sempre algumas ferramentas que são super acessíveis, que vos permitem identificar, mediante os critérios que vocês definiram em termos de classes de ativos e de horizonte temporal, fazer este screening. Segundo ponto, estudar o ativo, ok? Principalmente no caso da vertente acionista, se nós estamos a olhar, por exemplo, para uma Palantir, portanto, uma empresa disruptiva, com um beta elevado, ou seja, com uma volatilidade implícita bastante importante,
e vamos imaginar que vai apresentar resultados no dia em que nós identificamos que poderia ser um bom ponto de entrada. O facto de ele apresentar resultados é, sem dúvida, algo que devemos ter em consideração para evitar algumas surpresas menos positivas, ok? Portanto, nós não fazíamos o nosso trabalho de casa, olhávamos para a Palantir e era um bom ponto de entrada, e no dia a seguir vimos que ela abriu a perder menos 10% porque apresentou resultados. Portanto, um segundo ponto, e eu chamo a atenção para a importância disto, é estudar o ativo. Isso passa não só por identificar estes eventos de caráter corporativo, que estão acessíveis em qualquer site nos dias de hoje, mas passa também por fazer a tal avaliação técnica que há pouco mencionávamos. Ok? Portanto, fazer o match entre as médias móveis que nós utilizamos e o time frame no qual essas médias móveis estão de facto a ter algum poder preditivo, estão de facto a funcionar como um barómetro para aferir a continuidade ou não de uma tendência. Breve interrupção para responder aqui a algumas questões que vão surgindo. Médias móveis de 72 e 89. O fundamento, bom, isso foi algo que acabei por ler em alguns sites de trading, não é muito convencional, porque a facto é que eu li, fui experimentando e fui de facto identificando algum valor, razão pela qual até aos dias de hoje tenho estado a utilizar. Quanto à apresentação, volto a dizer, à partida estará disponibilizado no YouTube, portanto, não se preocupem em tirar print screens, porque à partida irá ser disponibilizada no nosso canal do YouTube. Terceiro ponto, executar a entrada no ativo, portanto, reunidas as condições depois do estudo feito, executar. Evidentemente que esta execução implica desde logo antes da própria execução termos logo definidos stop loss e onde é que fará sentido tirar take profits, em função desses mesmos números definir alertas. Portanto, se um determinado preço for atingido, eu quero equacionar uma tomada de mais-valias, ainda que seja de um parcial da posição. Vertente, o último passo, já depois de executarmos, já depois de estarmos comprados ou vendidos num determinado ativo, ir fazendo ajustes à estratégia, ou seja, ir ajustando stop losses, ir fazendo saídas parciais se a estratégia contemplar essa possibilidade. Portanto, este é um quarto passo também muito relevante. Não nos adianta fazer uma boa entrada se depois não estivermos à altura, por assim dizer, de ir fazendo esses ajustes. Vamos então olhar aqui para um exemplo que eu acho que pode ajudar a assimilar algumas das notas que fomos deixando. Vamos imaginar aqui um trader, o John. O John é alguém que não tem muito tempo para dedicar, tem cerca de 2 horas por dia, portanto, tudo o que seja horizontes temporais ou velas inferiores a 1 hora, ele não quer considerar. Portanto, velas de 1 hora até velas diárias é os time frames que o John gosta então de olhar. Segundo ponto, quais as classes de ativos? Ele tem um gosto por equity, portanto, ações e índices. Nos índices, a questão do CFDs ou futuros é algo interessante também, tendo em conta aquela questão que tínhamos falado da continuidade na negociação, o risco da ocorrência de gaps. Portanto, os índices permitem minimizar desde logo essa vertente. E depois, olhar então para o terceiro ponto, nós não olhamos para muitas métricas, vamos definir simplesmente o risco máximo por trade como 100 euros ou 100 dólares por trade. Qual é que é o plano de execução? Estratégia muito simples. E esta pode ser uma estratégia de trend following utilizar, pode ser mais complexa, podemos depois definir outras médias móveis e em outros time frames, portanto já iremos depois ver a importância do journaling que isso poderá ter na forma como podemos ir ajustando a estratégia e ir definindo o risco que colocamos em cada trade. Vamos imaginar que eu depois vou documentando todos os meus trades e eu identifico que tenho uma win rate, portanto uma taxa de sucesso de 60% a negociar trend following em velas de 4 horas e tenho uma win rate de, vamos imaginar, de 40% em velas de 30 minutos. Neste caso não se enquadraria no registro deste trader, mas vamos imaginar. Pode fazer sentido eu fazer aqui um ajuste, dizer, ok, o meu risco máximo por trade é 100 euros ou 100 dólares. Mas como eu tenho muito maior win rate em velas de 4 horas, eu se calhar aqui estou disposto a arriscar os tais 100 dólares ou 100 euros de risco, aqui se calhar vou arriscar um pouco menos, se calhar vou arriscar só 80, podemos depois fazer até um rácio entre as taxas de sucesso e fazer este ajuste. Portanto, isso depois, mas isso iremos ver mais à frente. Ok, qual é que é então o plano de execução para este trader? Olhava para médias móveis de 72 e 89 em timeframes onde estas tivessem poder preditivos entre 1 hora a velas diárias e depois esta parte chama a atenção. Este trader gera
50% da posição de uma forma, 50% da posição de outra. Ou seja, se eu comprei 100 unidades de um determinado ativo, 50 unidades eu vou gerir de uma forma, 50 eu vou gerir de outra. E o objetivo será, e começando pela vertente mais dinâmica. Qual é que é a ideia? As entradas são feitas junto das médias móveis, mas isso é comum. Portanto, o ponto de entrada são as tais médias móveis 189. A diferença será na forma como saímos das posições e como ajustamos os stop losses. Em 50%, lá está, na versão mais dinâmica, a ideia é vender em extensões. O que é que eu encaro como extensões? Portanto, afastamentos das médias móveis exponenciais. Vermos o RSI acima dos 70 ou aproximar-nos numa zona de resistência relevante, quando pelo menos estivermos com um rácio de risco-retorno maior ou igual que 2. Ou seja, se eu entrei com stop loss de 2%, esta minha regra diz-me que eu só posso sair de 50% da posição quando tiver a fazer pelo menos 4% na posição. Ok? E depois a ideia é, mediante a venda, se houver pullback, se houver uma retração para estas linhas mais, eu vou reentrar. Portanto, esta vertente dinâmica tem sempre duas vertentes. Uma é venda quando houver spikes, quando houver movimentos expressivos em que eu tenho um RSI elevado, que tenho uma resistência relevante, que haja um movimento percentualmente expressivo e já interessante do ponto de vista de rácio de risco-retorno, e depois vou entrar quando as médias móveis forem novamente revisitadas. Este indicativo é de EMAs, há pouco não sei se mencionei, Exponential Moving Averages. Portanto, são médias móveis exponenciais, tendem a dar mais ênfase aos períodos mais próximos do que aos períodos mais distantes. É essa a diferença entre uma média móvel simples e uma média móvel exponencial. Depois, como é que é gerida a outra vertente, os restantes 50%? A ideia é não capitalizar. Portanto, é aguentar aquilo que se chama uma core position, uma posição mais estrutural, em que a ideia é simplesmente a seguinte: enquanto o ativo conseguir consolidar acima das médias móveis, eu não vou sair da minha posição. Eu vou continuar, vou deixá-la correr e vou apenas ajustando o stop loss à medida que o ativo vai performando. Vamos olhar aqui para o exemplo de há pouco e que forma objetiva é que isto podia ser implementado. Ok, nós identificamos uma tendência, neste caso era uma ação, fuel cell em velas de 1 hora, máximos e mínimos ativos consistentemente superiores, já vinha também do passado com essa tendência, portanto temos um bias, temos um viés positivo, queremos juntar-nos à tendência, é precisamente isso, trend following, momentum, é identificarmos, é andarmos à boleia do mercado e, portanto, temos uma tendência ascendente, vamos procurar um sítio para onde nos juntarmos a ela. E, portanto, aqui esta estratégia que me diz é eu quero entrar perto das médias móveis 72 e 89. Portanto, aconteceu esse reteste das médias móveis, o ativo aguentou bem. Aqui podíamos até conciliar a quebra em alta de um triângulo com o respeito às médias móveis. Neste caso, reparem, deixei isso também claro porque aconteceu aqui algumas vezes. E, portanto, entramos com X unidades. Neste caso, o meu objetivo era a perder 100 dólares por trade. Portanto, eu vou colocar o meu stop loss, vamos imaginar, não, assim, percentualmente é difícil de dizer quanto é que é, mas vamos imaginar que coloquei aqui o stop loss a 3%. Eu vou ver 3% representa 100 dólares de quanto, ok? Portanto, isso... Só ver aqui exatamente... Exatamente, 100 dólares representa 3% aliás, eu disse 5%, não é? Portanto, a distância é de 5%. Vou colocar no stop loss de 5%. Os 100 dólares são 5% de 2 mil dólares. Portanto, eu defini que vou comprar 2 mil dólares deste ativo, da FCL, vou dividir os 2 mil dólares pelo preço a que ela estiver a cotar e tenho então a minha quantidade definida para a compra, ok? Portanto, posso deixar aqui rapidamente este raciocínio. Eu estou disposto a arriscar 100 dólares e o meu stop loss está a 5%. Portanto, eu quero saber, 100 dólares representa 5% de quanto? Ok? E, portanto, chegamos à resposta que é os tais 2 mil dólares, ok? Portanto, este é o montante de exposição que eu quero ter no caso de querer arriscar apenas 100 dólares e ter o meu stop loss aqui a 5%. Portanto, este é o primeiro passo. Segundo passo, 2 mil dólares, portanto, este mesmo valor a dividir pelo preço do ativo e vou ter a minha quantidade a ser comprada. Ok? Portanto, comprei então X unidades. Vamos imaginar que é então o X. Portanto, primeiro vou comprar X unidades. Agora não se esqueçam, temos duas posições para gerir. Uma em que vamos vender depois das extensões, ok?
com o RSI acima de 70, como sendo aqui um indício interessante a considerarmos. Outra, vamos simplesmente ajustar o stop loss. Eu começaria por aí, ok? Portanto, compramos, o que é que vamos fazer com 50%? Vamos simplesmente ajustar o stop loss, esta linha amarela, lá está o stop loss da posição estrutural. Vamos simplesmente ajustar o stop loss dessa posição estrutural abaixo destas médias móveis, ok? Portanto, eventualmente seríamos stopados, seríamos excluídos da nossa posição algures aqui, portanto, passado algumas semanas. Portanto, o P&L de 50% da posição era compra nestes níveis e venda nestes valores. Qual é que era, e fazendo aqui algumas assumptions que podem ser consideradas. Portanto, neste caso, nós compramos, stop loss a 5%, aqui já está a fazer 10% no mínimo. Reparem que nós tínhamos definido aqui que eu só iria vender quando tivesse um rácio de retorno efetivo superior a 2. Portanto, se eu estou a arriscar 5, aqui já estou a fazer 10, ok? O RSI está acima dos 70, ok? Então vou vender 50%. E pondero reposicionar em possíveis retestes. Esta era uma possibilidade, mas vamos imaginar que tínhamos perdido essa possibilidade. Voltamos a ter essa hipótese mediante a quebra em alta do triângulo, junto aqui depois de ter sido respeitadas as médias móveis, voltamos a comprar X sobre 2, portanto, os restantes 50%. Voltamos a fazer exatamente o mesmo, RSI acima dos 70, 2 vezes o risco inicial, vendemos. Vamos gerando aqui algum cash flow, vamos reposicionando no mercado. Depois acabaríamos eventualmente por não ter novas possibilidades para reentrar, ou eventualmente aqui teria sido um possível ponto. Eventualmente aqui acabaríamos por não ver a quebra em alta do triângulo, mas este era um possível ponto para a reposição desses 50%, e aqui seríamos stopados, teríamos o stop loss ativado juntamente com a posição estrutural, e portanto eu creio que acabou por ser claro. Portanto, temos duas posições para gerir. A compra é exatamente a mesma, mas uma vamos vendendo em extensões e recomprando depois no reteste de médias móveis, outra vamos simplesmente ajustando o stop loss e dizendo, ok, eu só vou sair quando tiver mesmo algo bastante objetivo que me diga que esta tendência poderá ter terminado. Neste caso acabou mesmo por acontecer. Evidentemente isto não é garantia que aconteça sempre, como é evidente. Neste caso podemos ter a quebra em baixo e depois voltar a recuperar. Portanto, isso não está em causa, mas é uma forma, volto a dizer, objetiva, sistemática de implementarmos uma estratégia de trend following que nos permite, por um lado, ir gerando algum cash flow, ir garantindo algum ganho, por outro lado, porque reparem que a dada altura passamos a ter um free trade, ok? Portanto, vamos imaginar, neste caso, já capitalizamos 50%, já temos o stop loss aqui. Portanto, o pior que pode acontecer, a não ser que haja um gap muito elevado, que é pouco provável, já estamos in the money e isto passa a ser um free trade. Portanto, passa a expressão just go with the flow, não é? Portanto, enquanto o ativo continuar a performar, é excelente. Agora, a parte, antes de olhar aqui para a questão de journaling e para a Big Global Trade, questões que tenho em relação a este tema, não sei se foi claro, alguma dúvida que tenho na forma como foi gerido. Querem deixar algumas sugestões onde é que poderíamos ter vendido? Neste caso, vendemos aqui, mas eventualmente uma estratégia auxiliar é também nesta vertente de 50% ir ajustando ali os stop loss de forma próxima, e se calhar até conseguimos cavalgar um pouco mais esta corrida. Existem depois aqui pormenores que podem ser afinados, mas de uma forma geral acho que este foi aqui um bom exemplo de trend following. Antes de passar para a vertente de journaling, queria mesmo perguntar se havia aqui mais alguma questão relativamente a isto. Portanto, recebi aqui feedback positivo, ok, vamos então avançar. O que é então o journaling? É essencialmente um processo de revisão dos trades efetuados, métricas de controle de performance. O que é que pode ser isso? Risco de retorno efetivo e taxa de sucesso por time frame, por classe de ativo, por indicador usado. Aquilo que há pouco fizemos para o time frame é passível de ser feito para classes de ativos, por indicador. Portanto, é a média móvel de 100 dias que nos está a dar melhores resultados, é a média móvel de 50 dias que nos está a dar melhores resultados. Portanto, é depois possível num Excel ou numa folha de papel ir colocando portanto, os resultados dos trades em função disso, depois identificarem um edge, identificarem um nicho de mercado no qual a vossa abordagem inteira funciona melhor, e, portanto, se puderem aumentar a probabilidade de sucesso via dados estatísticos que suportem essa tomada de decisão, excelente. Depois, identificar alguns erros e apontar também, e tentar ir revendo essa estratégia.
Isto pode ser feito em CFDs, claro que sim. Portanto, CFDs sobre índices, portanto, qualquer instrumento, qualquer ativo financeiro pode negociar a tendência. Portanto, se houver essa tendência, se houver máximos e mínimos ativos conscientemente superiores, esse ativo é perfeitamente elegível para trend following. Ok? Portanto, e depois, lá está, fazer ajustes à estratégia para obter melhores resultados. Esta é essencialmente a parte teórica que queria partilhar convosco. Julgo que este webinar será disponibilizado no YouTube. Se quiserem olhar aqui para algum ativo em particular, o mercado agora tem estado mais desafiante, mas se quiserem olhar para algum ativo em particular, tentarmos identificar em conjunto aqui alguma tendência que achem que possa ser relevante, estejam perfeitamente à vontade. Entretanto, depois se puderem dar feedback relativamente ao mesmo, evidentemente que estarei também agradecido e será sempre bem-vindo para irmos melhorando os nossos webinars. Plug Power, claro que sim, olhar aqui para uma ação. Portanto, não sei se a ideia será dar alguma sugestão em termos de time frame ou se eventualmente olharemos aqui para 72 e 89 períodos. Vou tentar eliminar aqui algumas. Ok, portanto, basicamente o que é que eventualmente poderia fazer sentido aqui? Ok, reparem que a tendência é claramente desde máximos de fevereiro que a tendência tem vindo a ser claramente negativa. Então eu quero identificar um time frame onde eventualmente os máximos relativos coincidam com o reteste dessa mesma média móvel. Portanto, vamos fazendo o tal zoom in e tentar aferir se há alguma média móvel em se algum horizonte temporal se poderá adequar a esta ação. E reparem que acabamos por rapidamente identificar para a Plug Power em velas 2 horas. Reparem, na FCL era 1 hora, se não estou em erro. Na Plug Power identificamos exatamente o mesmo, mas com julgo que ser mais fácil. Portanto, reparem, esta era uma excelente ação, peço desculpa, para a estratégia. Reparem na quebra em baixa, desde que quebrou em baixa, boa oportunidade para entrarmos curtos numa perspectiva de trend following descendente, novo reteste, também ele muito interessante. Portanto, reparem que a Plug Power, neste caso nós há pouco demos o exemplo para uma tendência ascendente, aqui podíamos utilizar para a geração de cash flows na vertente mais dinâmica o RSI inferior a 30. Ok, portanto era algo que também podia ser feito. Reparem, RSI inferior a 30 era uma boa zona para libertarmos parte da exposição. Mesmo acabaria algumas sugestões ainda ao longo do caminho, portanto, oportunidades para repor as posições. Portanto, na Plug Power, o que de forma objetiva procuraria era retestes desta zona, rejeição, entrada curta, com stop loss ligeiramente acima e depois tentar cavalgar a continuação de uma possível tendência descendente. Okay? Portanto, e acrescentaria um ponto, é sempre interessante nós também olharmos para níveis de suporte e resistência horizontais que possam ter algum poder preditivo, portanto não ignorar essas zonas de suportes pode ser também algo bastante valioso. Ok, creio que este foi um excelente exemplo, portanto a Plug Power não podia ter sido aqui um melhor exemplo, que será até melhor do que a própria FCL, a FuelCell que analisamos no exemplo. Olhar aqui para o IBEX, portanto, eu vou tentar olhar aqui para algumas questões e olharmos para diferentes classes de ativos, porque as questões também vão sendo bastantes. Olhar para o IBEX sugere, portanto, aqui um participante em velas de 1 hora. Ok. Neste caso, eu diria que estas médias móveis, não quer dizer que não hajam outras, vamos retirar aqui as médias móveis. Quem gosta, por exemplo, de média móvel de 200, ok, tentar aferir. Neste caso, também não teria aqui grande poder preditivo. Okay? Portanto, isto é uma questão de, por exemplo, neste caso, o que podíamos fazer era aumentar as velas diárias e perceber se há aqui algum horizonte temporal em que estas médias móveis tenham assumido aqui um poder preditivo interessante. Okay? Eventualmente 72 e 89, não sei se não andará próximo aqui em velas de eventualmente 4 horas não, mas 8 horas. Ok, portanto, no caso do IBEX, esta seria, a partir do momento em que começamos a ver ela a ganhar aqui alguma aderência e a respeitar, este, por exemplo, era um bom ponto de entrada.
com o stop loss ligeiramente abaixo, vender uma parte, eventualmente se tivermos um reteste deste limiar inferior e aguentar, pode ser novo ponto de compra. Eu sei que o CAC, índice acionista francês, em velas de 4 horas tinha uma média móvel super interessante. Ok, este é um bom exemplo, como às vezes também 72 e 89, vou ser aqui em velas de 4 horas, exatamente. Ok, portanto, há pouco tínhamos falado na possibilidade de termos um trap, ou seja, vamos imaginar que teríamos entrado nesta zona aqui, com o stop loss ligeiramente abaixo, parte seria vendida numa extensão, acabou por não surgir aqui grande oportunidade para repormos os tais 50% mais móveis, mais dinâmicos. No entanto, reparem que esta era uma zona que nos dizia para vendermos, portanto, o tal stop loss a amarelo que estava nos slides seria algo semelhante a isto, e seríamos stopados de forma algo ingrata, no sentido em que esta não será a melhor cor, mas creio que seja perceptível. E, portanto, seríamos stopados neste nível, quando depois o CAC acabaria por recuperar. Ou seja, isto não é infalível e qualquer estratégia de trading, a ideia é termos sempre rácios de risco-retorno que nos permitam não depender de uma taxa de sucesso, mas sim depender de quanto ganhamos quando acertamos versus quanto perdemos quando o sistema acaba por não funcionar. Okay? Por último, olhar aqui novamente para o nome acionista, olhar para a Tesla, tentar perceber se haverá aqui algum time frame que possa ser interessante para estas, e se calhar vamos agora olhar para mais curto prazo. Portanto, só para testar aqui, não olhamos para velas de 15 minutos, olhamos para velas de 30 minutos, por se haveria aqui algum time frame que seja particularmente interessante aqui para esta recente performance da Tesla. Não me parece haver assim nada de muito sugestivo. Eventualmente, ok, aqui sim. Em velas de 5 minutos poderá haver aqui alguma consistência na forma como a ação tem vindo a rejeitar nas médias móveis. Portanto, tendência descendente. Esta era uma zona onde nos podíamos juntar. Stop loss eu diria acima deste, por exemplo, uma entrada que tinha funcionado, era uma entrada aqui perto destes níveis. Stop loss ligeiramente acima do máximo relativo anterior. RSI próximo dos 30, eventualmente aliviar metade, possível ponto de reposição desses 50% se houver na próxima segunda-feira um reteste e rejeição. Portanto, na Tesla em velas de 5 minutos, por exemplo, havia uma tendência que pode ser tida em consideração para os próximos dias. Ok, não vendo então aqui, ou pelo menos não tendo também tempo para dar para todas as questões, creio que acabei por tocar aqui em vários pontos que acabaram por resumir um bocadinho o que é o trend following, como é que podem utilizar de forma bastante prática. Reparem que em 47 minutos revimos aqui, creio, de forma bastante simples, como é que podemos implementar uma estratégia. Portanto, espero que realmente tenha sido aqui do vosso agrado, tenha permitido gerar valor para o vosso trading. Feedback da vossa parte será evidentemente sempre bem-vindo. De resto, desejar-vos aqui um resto de um bom dia, bons trades, bons negócios e um abraço. Até ao próximo webinar.